O BNDES financia todas as empresas que produzem no Brasil, mas ele tem uma relação diferenciada com as empresas que têm origem, que são empresas brasileiras. Por exemplo, exportações, que é outro tema também incrível. Há um monte de projetos de lei, artigos todos, dizendo que o BNDES não tem que financiar exportações. Leonardo, 98% do mercado existente está fora do Brasil. O Brasil é menos de 2% da economia mundial. Se as empresas brasileiras, para elas poderem se firmar, serem competitivas, elas têm que ter escala, elas têm que ter tamanho. E se elas não exportarem, elas não vão ser competitivas e vão ser presas. Em algum momento elas vão ser vendidas, como aconteceu com boa parte da indústria brasileira. Então, o BNDES tem que exportar. A China tem um Exim Bank, um banco que só financia exportações chinesas, eles estão financiando $500 bilhão por ano. Então, tudo que é produto chinês que está no mundo tem linha de crédito que a China oferece. Os Estados Unidos têm, você pega a Europa, todos os países, Alemanha, Itália, França, etc., Inglaterra, a Coreia, que tem um Exim Bank também muito poderoso. Nós não temos um banco de exportação. Nós vamos criar no BNDES o Exim Bank, um banco só voltado para o comércio exterior, para ajudar exatamente as empresas brasileiras a disputar o mercado externo, porque quando você exporta um produto, você está gerando emprego no Brasil, você está gerando salário no Brasil, você está gerando impostos no Brasil, você está gerando desenvolvimento no Brasil, e você está fazendo com que essa empresa tenha mais eficiência, mais escala, mais produtividade e mais competitividade. Então, é muito importante esse olhar também em relação às empresas brasileiras. E o BNDES não financia nenhum outro país, só financia empresas brasileiras que vendam ou produzam no exterior. Isso vale para a exportação de serviços também ou só a exportação de produtos? Porque muitas pessoas criticavam. Por exemplo, vamos dar os exemplos que estavam na mente das pessoas. O Porto de Mariel. Agora está se falando desse projeto de Vaca Muerta na Argentina. Muitas vezes a gente está falando de exportação de serviços, as obras em Angola. Isso vai voltar? Isso é bom para o Brasil, por exemplo? Deixa eu explicar um pouco para as pessoas poderem... Vamos pegar o caso da Venezuela, que é... O metrô de Caracas. O metrô de Caracas é um bom exemplo. Vamos explicar. Quando nós chegamos, o PT ganhou a eleição em 2002, cheio de entusiasmo, eu cheguei lá com 10,5 milhões de votos para ir para o Senado, líder do governo, etc. O nosso superávit comercial com a Venezuela era de $153 milhões por ano, em 2002. Bom, de 2003 a 2015, no governo do PT, o superávit com a Venezuela foi de $38 bilhões. Todos os anos você vai crescendo, e todo ano era mais de $3 bilhões por ano superávit. Era o terceiro superávit que o mundo era com a Venezuela. Isso vai gerando um desequilíbrio bilateral. Eles não têm economia para exportar, basicamente o que eles exportam é petróleo. Nós descobrimos o pré-sal, não precisavam mais do petróleo venezuelano. No começo, até aquela refinaria Abreu e Lima era para importar o petróleo venezuelano, que é um petróleo pesado, que vai basicamente para as refinarias do Pacífico nos Estados Unidos. E eles não tinham o que vender, e nós vendíamos cada vez mais coisas, produtos alimentos, produtos industriais, aviões. Nós vendemos 12 aviões da Embraer para a Venezuela, etc. Então, para compensar esse desequilíbrio, que era muito grande, e o Brasil tinha tido uma vantagem de $35 bilhões, o que o governo fez? Abriu umas linhas de financiamento para exportar produtos e serviços de $1,5 bilhão. Veja, o nosso superávit era de $35 bilhões. Então, uma linha de financiamento de $1,5 bilhão. Nisso tinha a Embraer, tinha a construção de uma usina siderúrgica, a construção de um estaleiro e 2 linhas de metrô. Ocorre que depois do golpe do Brasil e da crise internacional que atingiu a Venezuela, primeiro pela queda do preço do petróleo, 40% da economia venezuelana é petróleo, diretamente. Uma outra parte é o petróleo indiretamente. É uma economia presa à chamada doença holandesa, ela vive do petróleo. E mais o cerco que a Venezuela teve, a retaliação, o embargo econômico ao país, o PIB da Venezuela, Leonardo, depois de 2016, ele cai 75%. É um desastre econômico, social. O país cercado, petróleo desaba de $140 para $25 o barril, a economia desmorona. Bom, e eles têm dificuldade de pagar a dívida que eles tinham contraído com o Brasil. E o governo Bolsonaro não quis negociar com a Venezuela e com o Maduro. Aí eles divulgaram essa semana uma matéria dizendo o seguinte: não, o governo queria negociar com o Guaidó, foi procurar o Guaidó. Mas como o Guaidó? É que nem falar o seguinte: eu tenho uma dívida, o Putin tem que pagar uma dívida e eu vou negociar com o Zelensky. Você não vai receber de jeito nenhum. O Guaidó era um golpista, um sujeito que nunca foi eleito, que os países que queriam intervenção militar na Venezuela nomearam como presidente, inclusive Bolsonaro, que não tinha nenhuma representatividade, tanto que não virou nada na Venezuela. Então, com essa política de hostilidade, eles pararam de pagar, uma situação econômica muito delicada. Então, eles têm uma dívida vencida de $902 milhões, menos de $1 bilhão. Vou repetir, o nosso superávit no governo do PT foi $35 bilhões. Ainda é muito pouco diante dos ganhos que a economia brasileira teve em relação à Venezuela. Agora, a minha convicção é que a economia venezuelana está se recuperando. Esse ano, 2022, já cresceu 6% o PIB pelo FMI. Eles estão se recuperando e todas as conversações preliminares
vão no sentido que eles vão retomar o pagamento da dívida para o Brasil. Agora, por que é que a China está trazendo empresas para construir no Brasil? Por que é que nós temos empresas de engenharia, empreiteiras espanholas construindo no Brasil, americanas, alemãs? Porque é um grande interesse dos países também disputar obras no exterior. Evidente que a prioridade do BNDES é a obra no Brasil. Acabei de falar, tem um buraco de 226 bilhões de reais em infraestrutura. Nós estamos investindo 40 bilhões de reais em investimento em obras de infraestrutura esse ano. Então, a prioridade é o mercado brasileiro. O BNDES, a carteira de exportação de serviços, nunca foi superior a 1,3% do desembolso. Sempre foi uma coisa muito pequena. Então, eles estão discutindo uma coisa que nunca foi relevante, com uma dívida que será paga, na minha visão, tanto Cuba como Venezuela voltarão a pagar a dívida com o governo Lula, com países que nós tivemos um ganho extraordinário, especialmente a Venezuela, de 35 bilhões de dólares no comércio exterior. Então, vamos fazer a discussão com alguma racionalidade, sem fake news. O problema é que é um bloqueio no debate, e os argumentos chegam e você não consegue fazer uma discussão qualificada.